Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Venho dizer aqui através desse vídeo que mais uma vez eu fui ameaçado de ser processado. Digo mais uma vez porque eu já fui em uma outra altura por injúria, por difamação, porque quando testemunhei a minha conversão, falo a respeito de quem eu era, de qual sistema religioso eu pertenci. E os membros daquela seita se sentiram e estão se sentindo até hoje incomodados com as minhas declarações na internet. E agora, dessa vez, estou sendo mais uma vez ameaçado de ser processado, agora por intolerância religiosa. Este é o termo que estão usando. Citaram lá de alguns artigos, citaram lá que isto é um crime de prisão ou de multa, enfim, infelizmente caminham desta forma para se autoafirmarem, estarem com razão. Agora, vamos pensar um pouco sobre o que é intolerância religiosa. Se você entrar aí na internet e digitar no Google, intolerância religiosa, vai dizer assim: é a discriminação e preconceito praticado contra pessoas e grupos que manifestam diferentes crenças ou religiões. A intolerância religiosa consiste na falta de compreensão sobre o direito de que cada ser humano tem de expressar a sua crença religiosa. Vale lembrar que a intolerância religiosa não tem como alvo apenas outras religiões, mas também as pessoas que não seguem nenhum tipo de doutrina religiosa, como os ateus e agnósticos é um exemplo. Bom, apresentando para vocês a definição de intolerância religiosa, agora eu também vou falar sobre liberdade de expressão e de informação. Eu vivo em Portugal, então eu vou ler esse artigo, que é o artigo 11, o ponto 1 e o ponto 2, que não é muito diferente do Brasil. O que se diz a respeito disso? Qualquer pessoa, ponto 1, qualquer pessoa tem um direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de qualquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. No ponto 2 diz assim: são respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. Se você também fizer uma pesquisa no Google, a liberdade de expressão, você vai encontrar a seguinte definição, que é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade de informações. Esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quero aqui lembrar que o Senhor Jesus foi duro em suas palavras para com os religiosos do seu tempo. Porém, a intolerância estava em Cristo ou nos religiosos que, ao ouvirem a sua mensagem, ao ouvirem o seu alerta, a sua chamada de atenção, planejaram matá-lo por não aceitar as verdades ditas por Jesus? Estevão, o primeiro mártir, em sua pregação bateu de frente com os religiosos da época, porém os mesmos não o toleraram e o apedrejaram até a morte.
O apóstolo Paulo e boa parte dos demais apóstolos foram mártires por confrontarem as falsas doutrinas e pregarem a verdade. Agora eu quero trazer informações, dados dos dias atuais. Se você entrar num site chamado portasabertas.org.br, o Ministério dos Portas Abertas faz um trabalho magnífico, um ministério maravilhoso que abençoa, que ajuda, que apoia cristãos perseguidos por todo o mundo. E constantemente eles têm nos trazido dados, informações, notícias sobre nossos irmãos que estão no mundo sofrendo por perseguições, sofrendo por intolerância religiosa. Se vocês entrarem lá, portasabertas.org.br, vocês vão ler notícias como essa, recente. Por exemplo, família cristã é perseguida por vizinhos em Bangladesh. Aí vai dizer aqui, uma aldeia é predominantemente hindu e está localizada na parte sudoeste de Bangladesh. Em setembro de 2021, alguns vizinhos formaram uma multidão para atacar a casa do cristão. Eles chegaram à noite com facas e outras armas. Eles quebraram o telhado, entraram e exigiram que todos os objetos de valor fossem entregues. Outra notícia diz assim: tribunal ordena demolição de igreja no Sudão. Um tribunal no Sudão ordenou a demolição de parte de uma igreja cristã perto da capital do país, Khartoum. O tribunal de Khartoum, Bari, decidiu que no dia 15 de fevereiro que parte de uma igreja pertencente à Igreja Evangélica Presbiteriana do Sudão deveria ser derrubada. China sanciona lei que torna ilegais reuniões cristãs online. No dia 1º de março entrou em vigor na China uma nova lei que restringe a criação ou compartilhamento de conteúdo religioso online. A nova lei tornou ilegal os cultos online ou encontros religiosos fora de igrejas controladas pelo Estado. Na Crimeia, cristãos são multados por evangelizar. Pelo menos 10 cristãos protestantes na Crimeia, região do sudeste da Ucrânia, que está sob o controle da Rússia, receberam multas por exercerem a fé em 2021. Outra notícia: igrejas são atacadas na Índia. As comunidades cristãs em toda a Índia experimentam aumento na violência. Tudo isso que eu li, todos são títulos, são temas. Lá você vai ter o conteúdo completo lá no site do portasabertas.org.br. É uma fonte super ultra confiável, verificável. Tudo que está ali vocês podem pesquisar, não se trata de fake news. Agora eu lhe digo, não é isso que se trata de intolerância religiosa? Não é isso que se trata de discriminação? Não é isso que é preconceito? Não é isso que é a falta de compreensão? Não é isso que eu acabei de ler e que Jesus viveu na pele, que os apóstolos viveram na pele, que muitos cristãos hoje vivem na pele? O ódio. Não é isso que é a intolerância religiosa? Eu não odeio membros de outras crenças e nem da seita a qual fiz parte. Pelo contrário, convivo com muitos, dos quais muitos são meus amigos. Inclusive, até recebo em minha casa em tempo de férias com maior prazer e alegria, cujos todos são bem respeitados e bem tratados. Se eu acredito a Bíblia ser a verdade, a palavra de Deus, logo, as doutrinas que não se harmonizam com a Bíblia, eu entendo e claramente se trata de uma doutrina falsa ou uma doutrina mentirosa. Com isso, eu me sinto com a obrigação de alertarem aqueles que praticam a mentira, ainda que entendam ser a verdade. Faço tudo isso por amor. É justamente por amor. Não uso de violência, não uso de força, não uso de ameaças. Agora querem me calar à base de ameaças
ao invés de tentarem me convencer comprovando nas Escrituras de que eu estou errado. Em Ezequiel, no capítulo 3, verso 17 e 21, vai dizer assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a sua alma. Neste texto, Deus fala com o profeta a responsabilidade de ser um atalaia, do qual mesmo tinha a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, mas de forma direcionada, avisando o ímpio do seu mau caminho, e o justo para que não se desvie. E com a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho, essa função se torna nossa. Avisar os que estão no mau caminho ou no caminho errado para que se salvem. E aqueles que estão no caminho certo, aqueles que são justos, para que não se desvie. Caso eu fique em silêncio, sabendo eu que tantos estão a caminho do inferno, Deus irá me questionar naquele grande dia. Por que eu não os avisei? Por isso eu não posso ficar calado. Você, cristão, não pode ficar calado. Pense nisso. Deus te abençoe.